Boa tarde para todo mundo. Vamos continuar nosso estudo dirigido. Temos aula essa semana e a próxima semana. A próxima semana é a última aula nossa. Deixa eu só ver aqui. Ok. Tudo direitinho. Ok. Então, boa tarde para todo mundo. Essa semana é a nossa penúltima aula. Nós vamos fazer trauma e queimadura, igual combinamos. Na última semana, vamos falar de pré, pós e principalmente de infecção. Tá? Vão ser questões só sobre isso. Então, vocês deem uma olhadinha para a gente discutir semana que vem. Então, hoje vamos continuar com trauma e vamos falar um pouquinho de queimadura. Então, primeira questão. Você é o médico de uma ambulância, então é atendimento pré-hospitalar. Normalmente, atendimento pré-hospitalar, o que tem de importante quando a gente vai fazer concurso é essa questão, tá? Então, você é o médico de uma ambulância do serviço de resgate de uma grande cidade. Chega para atender a uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, em uma rodovia com grande movimento de veículos. A única vítima é o motorista do carro que está preso nas ferragens e parece inconsciente. O tráfego continua intenso nos dois sentidos. Ao se aproximar para socorrer a vítima, sua primeira preocupação deve ser... Vamos lá. Eu não estou conseguindo abrir a pergunta de vocês. A resposta, né? O bate-papo. Não. Abriu. Muito bem, todo mundo respondendo B. Perfeito. Resposta correta é isso mesmo, é letra B. Isso que tem de importante. Antes de você atender um paciente numa rodovia, você tem que ter certeza que o trânsito está interrompido. Vocês não são super-herói para parar o carro no peito, essas coisas todas, não. Então, primeiro, parar o trânsito, condições de segurança para quem vai atender, e você vai atender. Se isso aí é uma questão intra-hospitalar, aí nossa primeira preocupação é via aérea superior, que é o que está aí também. Ok? Então, vamos lá, próxima questão. Homem de 34 anos de idade, vítima de trauma de grande impacto por queda de motocicleta. Deu entrada com dor intensa abdominal, sangramento importante do joelho direito, com ferida aberta hemorrágica, escoriações de tórax. Informações que você recebe da unidade de corpo de bombeiros que o atendeu no local do acidente. Você imediatamente percebe que ele está de colar vesical, tem ferida de face, palidez cutânea, mucosa e taquipneia. Qual é a prioridade que você deve obedecer no atendimento ao paciente? Questão fácil. Quem errar, eu vou ligar para o doutor Nilson, hein? Isso aí, perfeito. Então, o que eu quero com essas duas questões? Vocês verem realmente a prioridade, questões simples. As duas questões são prova de residência. Então, você vê, vocês estudem um pouquinho que vocês vão passar na residência fácil. Questões simples e bem claras. O ABCDE vem para priorizar a ordem do atendimento de vocês. Ponto. Vamos lá, próxima questão.
Homem vítima de agressão por arma de fogo. O exame revela que o orifício de entrada do projétil foi no flanco direito e o orifício de saída no dorso. As condições hemodinâmicas são boas e há sinais mínimos de irritação peritoneal. O raio-x simples não mostra pneumoperitônio. Qual é a conduta do caso? Leiam com calma e respondam. Finalmente, uma questão boa, ninguém responde todo mundo a mesma coisa. Temos A, B, C e D. D está ganhando. B está reagindo. Todo mundo respondeu? Então, vamos lá, vamos responder. Essa é uma questão daquelas que eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu escrevi uma coisa aí que eu que na prática isso não existe. E ela é a pedra angular da minha resposta. Então, o homem de 25 anos tomou um tiro. A bala entrou no flanco direito, aqui na frente, flanco direito. Você lembra da divisão em 9 quadrantes, não é isso? Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigástrico, mesogástrico, flanco direito, flanco esquerdo, hipogástrico, fossa ilíaca direito, fossa ilíaca esquerda. Então, ele tomou um tiro aqui no flanco direito. Topografia de cólon ascendente, alça de Delgado e saída no dorso. Ele não fala onde. Ele entrou de um lado e saiu do outro. Ele também é descritivo. Ele não fala se o cara é obeso, se esse tiro foi bem lateral no flanco direito, pode ter passado pelo subcutâneo. Não há dúvida nenhuma disso. Ele chegou estável hemodinamicamente. Está estável hemodinamicamente. E há sinais mínimos de irritação peritoneal. No raio-x, eu não tenho pneumoperitônio. Qual é a conduta? Então, o que me chama a atenção? Qual é a pedra angular? Irritação peritoneal. Por que ele tem irritação peritoneal? O que é irritação peritoneal? Silêncio fúnebre. E aí? Atingiu uma alça do intestino. Extravasou secreção entérica na cavidade. Se extravasou secreção entérica na cavidade, qual é a conduta? Laparotomia. Vou abrir, tem um furo no intestino. Então, o que tem que ficar claro? A maioria das questões, eles falam em trauma fechado, acidente de carro, não sei o quê. Esse é um trauma aberto. Solução de continuidade do peritônio. Entrou meu dedo na cavidade peritoneal, é igual a laparotomia. Tem que abrir e tem que olhar. Eu não sei o que ele pode ter lesado. O que acontece? Por que eu, pessoalmente, não gosto dessa questão?
ele não fala o tempo de evolução, e me coloca ali, irritação peritoneal. Não importa se mínimo, tem irritação peritoneal. Irritação peritoneal nunca aparece no trauma no espaço curto de tempo. Mesmo, mas caiu fezes na cavidade, mas fezes não irrita o peritônio. O que irrita o peritônio é a infecção secundária. Aquelas bactérias na secreção fecal têm que colonizar o peritônio, multiplicar naquilo ali e começar a irritar o peritônio, fazendo peritonite. Isso leva de 4 a 12 horas. Então, eu não posso falar em... Portanto, é que história clínica e exame físico é importante, mas no trauma a gente esquece. Ele fala um monte de exame para você. Se ele não descreve esse sinal de irritação peritoneal, você tem que explorar a lesão. Fistulografia é um troço que você pode fazer, e tomografia pode fazer também, normalmente associada. Fistulografia, o que é isso? Você passa uma sondinha, joga um contraste iodado e radiografa tomografa, e vê se o contraste entrou na cavidade. Se entrou na cavidade, é igual a laparotomia. Então, a pedra angular, o que guia a gente nesse trabalho, é a irritação peritoneal. Eu só não gostei que um monte de gente colocou B. A única questão aqui que é completamente errada é a letra B. Por que começar com antibiótico? Porque furou a alta. Mas furou a alta, eu tenho que fazer antibiótico, eu tenho que abrir o paciente. Então, isso é um dado importante. Então, a questão que está completamente errada é a letra B. Tá? Tudo bem? Quem quiser responder, também falar comigo, só entrar aqui, colocar aí o fone para funcionar e conversar comigo também. Vamos lá, próxima questão. Na abordagem inicial no setor de emergência de um paciente politraumatizado com aparente traumatismo crânioencefálico, o primeiro passo é... Droga. Já não está abrindo de novo. Podem responder, crianças. Desistiram? O pessoal respondeu aqui sim, todo mundo no D. Exatamente, resposta certa é D. Não sei porque não apareceu no meu bate-papo. Isso mesmo abre o sinal. E isso é para vocês, não podem errar essa questão mais. A resposta de primeiro atendimento é sempre avaliação da via aérea superior. Vamos lá. Rapaz de 19 anos, levado para o resgate ao pronto-socorro depois de ter batido da moto contra um caminhão. Estava de capacete que ficou intacto. Após a avaliação completa, o único diagnóstico feito é de fratura fechada de fêmur, consciente e hemodinamicamente normal, como sempre esteve após o trauma. É transferido para o serviço de ortopedia, onde fica internado com imobilização adequada. 36 horas após a colisão, apresenta confusão mental, taquipneia, saturação de 85. Apresenta piora progressiva, evoluindo algumas horas para coma e franca insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica. O diagnóstico mais provável é... Essa é uma questão um pouquinho mais difícil que a gente está acostumado. Agora apareceu, eu tirei de vocês. Isso.
Perfeito. Por que é uma questão difícil? Faltou um dado clínico que feche o diagnóstico de embolia gordurosa. Qual é? Faltou um dado ao exame clínico e fala assim, isso é embolia gordurosa. Tem na apostila do médio curso. Irritação na pele, morro. Petéquia cutâneo-mucosa, não é irritação. Você vê principalmente no lábio. Então, ele descreve assim, presença no lábio de manchas amarronzadas, que é a embolia de gordura. A pele do lábio, o lábio é vermelhinho, mas não é porque a mucosa do lábio é vermelha, porque ele é muito vascularizado. Então, essa embolia gordurosa você vê, você vê em mucosa. É uma questão ruim, assim, porque é uma questão que não é clara. Mas não pode ser tromboembolismo pulmonar? Pode ser. Tá? O que tem contra ser tromboembolismo pulmonar? O tempo de evolução é curto e o rapaz é muito jovem. Tá? Normalmente, o jovem pode ter, mas ele é mais tardio. O que fala da embolia o problema da embolia gordurosa é que ele não descreve essas manchas amarronzadas no lábio. E a principal profilaxia da embolia gordurosa é a imobilização precoce. Ele fala que estava imobilizado precoce, mas mesmo com imobilização precoce, pode-se ter isso também. Por isso que a embolia gordurosa é uma resposta mais plausível. Tá? Mas é uma questão que cabe recurso, por isso que eu não gostei muito dela, não. Próxima questão. Mulher de 28 anos, levado inconsciente na urgência de um hospital geral após ter sido atropelado. A avaliação inicial revela vias aéreas pérvias, frequência respiratória de 16 incursões por minuto, murmúrio vesicular presente bilateralmente simétrico, saturação normal com oxigênio a 12 litros por minuto. Sem sangramento externo significativo, pulso de 90, pressão arterial de 13/8. Score de 7 na escala de coma de Glasgow, 2/1 e motora 4. Pupilas isocóricas, resposta motora simétrica. Escoriações na face, na cabeça e em membro superior, edema de pernas e tornozelos à direita. O hospital não dispõe de serviço de neuro, o médico que atende o paciente decide transferi-la para um serviço especializado. Feito o contato com o hospital recorrente, a paciente só deve ser transportada se tiver sido. Então, mais uma vez, todo mundo acertou. Isso é um clássico, escala de coma de Glasgow abaixo de 8. Alguns livros vêm 9, mas normalmente o valor é 8. E a indicação de intubação por depressão respiratória. Ele sai do D, que é o TCE, e sobe para o A, que é a via aérea superior. Então, perfeito. Parabéns. Uma senhora de 56 anos, com peso de cerca de 60 quilos, foi atropelada. É levada pelo SAMU ao pronto-socorro, onde chega 1 hora depois do atropelamento. Quer dizer, a Golden Horse foi preenchida. Está consciente, embora queixosa e agitada. Tem fratura exposta da perna esquerda, com extensa laceração de partes móveis. O sangramento foi controlado com um torniquete aplicado logo acima do joelho. O socorrista que atendeu a vítima no local explica que o sangramento era inicial muito intenso e difuso.
Tentou controlá-lo com enfaixamento compressivo, mas não conseguiu. Optou, então, por usar um torniquete, aplicado a cerca de 30 minutos. Não há outras lesões aparentes. Taquicárdica, frequência respiratória de 32, sendo a expansão torácica simétrica e superficial. Pressão 8/6. O tratamento do choque desse paciente. Ótimo. Resposta. Boa questão. Dois Ds, um B. Outro B e um festival de B. Mais alguém? Ninguém mais responde? Então, vamos lá. Droga vasativa, nem pensar, né? Isso aí é para choque refratário. Você fez volume, não respondeu ao volume, você pensa em droga vasativa. A princípio, não tem. Então, A está fora. Vamos pular B e vamos pular D. C, prejudicado pelo uso de torniquete que piora a perfusão distal da perna. Sua retirada pode levar a complicações de síndrome de reperfusão. O socorrista deverá ser orientado a não adotar mais tal estratégia para controlar a hemorragia. Nós falamos até numa semana passada. Torniquete realmente é um troço que é praticamente abolido. Qual é a conduta no torniquete? Quando você não consegue parar o sangramento de jeito nenhum, você vai lá e faz um torniquete, porque ela faz exatamente a síndrome de reperfusão. O que é isso? Quando você faz o torniquete, você faz uma hipoperfusão no membro e uma acidose naquele membro com acúmulo de lactato muito grande. Quando você solta aquele torniquete, você libera muito, o paciente faz uma grande acidose e pode fazer parada cardíaca refratária. Então, essa é a grande complicação. Mas se o cara lesou a femoral ali na perna, você não conseguiu parar, faça o torniquete. Então, a princípio, isso é, vamos dizer assim, entre a manobra heróica. Você parou aquele sangramento. Então, tudo bem, isso aqui não cabe. Vocês marcaram B e D? E. Deve ser iniciada logo depois de excluir lesão cerebral? Claro que não, é B. É o C, você vai fazer, vai repor o volume, não importa o que é. Agora vem a pergunta. Os dois estão praticamente certos, tá? Então, vamos lá. A D fala para eu repor o volume, né? A letra D. Que ele é candidato a sangue, realmente ele está perto do nosso choque grau 3. Doutor Nilson falou isso para vocês? Choque grau 3, tá? Perda estimada ali em torno de 20%, 25%, até 30%. Clinicamente, pressão sistólica menor do que 80, frequência cardíaca maior que 140, respiratória do que 40, caracteriza o choque grau 3 que você tem que passar sangue. Ele está bem perto ali, então isso aí não invalida essa resposta. Solução salina, tá? A princípio é o Ringer lactato, se você vai pensar em passar sangue. E ele fala ainda débito urinário, pelo menos 0,5 ml por quilo, ela tem 60 quilos, 30 ml hora, tá certo. E o B só fala o seguinte, era para você ter feito
já no pré-hospitalar. E agora? Faz reposição volêmica vigorosa num paciente em meio hospitalar ou deixa para fazer essa reposição vigorosa no ambiente hospitalar? Faço pré ou faço hospitalar? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Tem problema de fazer um e fazer o outro. E aí? Quando que eu faço? Vocês já ouviram falar em salgadão também? Já foi feito muito. Que é o NaCl a 9%. E aí? Ninguém quer mudar a resposta? É B ou D. O que vocês acham? É um paciente preso ali, por isso, eu tinha descartado pelo sangue. Ele está muito no limite para não falar, por isso que eu acho que não invalida. Na verdade, então, exatamente, é uma questão que o cara faz para você errar. Ele quer que você erre a questão, não quer que você acerte. Na verdade, ele não quer saber o que você sabe. Ele quer saber o que você não sabe, na verdade. Então, ele fala assim, então eu descarto fazer sangue? Não, não descarto fazer sangue. Ele é um paciente limítrofe para fazer sangue. Mas você não faz reposição volêmica vigorosa no pré-hospitalar. Ainda mais numa perna que ele teve dificuldade. Se eu normalizo a pressão dele, aí que esse vaso sangra mesmo. Então, hoje se fala até em hipotensão permissiva. Então, antes no trauma, achava isso. O cara estava preso na ferragem, os caras, não, vamos aumentar a pressão dele. Aí o cara começava a sangrar preso na ferragem e morria. Então, esse paciente, você pega o acesso, mas não repõe muito. Antigamente tinha um troço chamado salgadão, que é o NaCl, eu falei 9, mas é 7,5. Vai de 7,5 a 9. Você pega ali 9 ampolas de NaCl, põe num frasquinho de soro fisiológico e repõe. Como você dá uma quantidade de sódio, aqui tem uma osmolaridade muito grande, você puxa líquido do terceiro espaço e expande o paciente com pouco volume. O problema é quando você faz o sódio assim, você aumenta em muito a viscosidade sanguínea. Você aumentando a viscosidade sanguínea, você faz discrasia sanguínea. Então, o salgadão acabou, também virou uma manobra heróica. Tá? Isso, tem rabdomiólise, é uma série de complicações. Esqueçam aí do torniquete. Tá? Tudo bem? Então, a letra B é a letra correta nisso. Tá? Letra B não, desculpa. Letra D. Próxima questão. Não é só por causa da rabdomiólise, não. É uma das causas, mas o principal é a acidose. Você faz muita acidose no membro porque ela faz hipoxemia. Aí, na hora que você abre o torniquete, você pega aquele ácido lático e joga todo na corrente sanguínea. Então, o paciente faz uma acidose muito grande, que pode ser incompatível com a vida. Tá? Não é nem pela rabdomiólise, não. Vamos lá para a próxima? Motociclista de 25 anos sem capacete. É trazido ao pronto-socorro após colisão frontal com automóvel. Vem mobilizado de forma adequada e recebendo oxigênio por máscara. Apresenta score de 10 na escola de Crome de Glasgow. E todo mundo já pensou, não precisa entubar. E fratura exposta na coxa direita com sangramento abundante. Seu pulso é 120, olha só, muito parecido. PA 80 por 40, frequência respiratória 32. Parece que ele copiou o sinal vital da outra. Sendo a respiração ruidosa e superficial. A ausculta pulmonar revela roncos esparsos. Não se palpam pulsos distalmente à fratura. No atendimento desse paciente, a preocupação deve ser... Vamos lá.
muito fácil, né? Então, eles fazem isso tudo. Isso vocês têm que carregar na prática de vocês. Que aí, o que me dá mais raiva é que quando vocês acertam essa questão que a gente pergunta um monte de vezes, aí chega lá no pronto-socorro, vocês pensam em tudo, menos no cara respirando. Então, por que apareceu a prioridade no atendimento? É a ordem que o cara morre. É isso. O que eu quero fazer no pronto-socorro? Deixar o paciente vivo e minimizar as lesões iatrogênicas. Por isso que o colar cervical entra ali. Era muito comum o paciente ter fratura cervical, ninguém pensava, na hora de entubar, você instabilizava aquela fratura e seccionava a medula, e ele parava, você descobria só lá na necrópsia que o cara tinha uma lesão na medula. Aí já ainda falava assim, tadinha, ele ia ficar tetraplégico. Não, você que nem ia deixar de tetraplégico. Outro que era comum, o cara chegar com TCE e você mandava ele para radiografar e tomografar e ele morria de hipóxia lá no serviço de radiologia. Tá? Então, há prioridade. Ele morre primeiro o quê? De oclusão da via aérea. Segundo, da respiração, que ele não consegue respirar. Terceiro, de choque hipovolêmico. De déficit neurológico e depois o resto. Então, é isso que o paciente tem que ficar. Não esqueçam disso. Próxima questão. Doutor William Favieri, que gostava dessa pergunta. Que é alguns defendem porque o Boehringer lactado também é melhor. Estamos entre A e C. C ganhando disparado. A reagindo. C abre mais um corpo de vantagem. Isso aí. Resposta correta é acidose hiperclorêmica, tá certinho. O excesso de foro. Mas não faz edema pulmonar? Mas o edema pulmonar não é também só do soro fisiológico, é qualquer cristalóide. Se você fizer ringue lactato também em excesso, você faz. Específico do soro fisiológico é a acidose hiperclorêmica. Exatamente, depende da bomba. Perfeito. Próxima questão. Trabalhador de 33 anos foi vítima de queimadura elétrica. Finalmente chegamos nas queimaduras de alta voltagem. A entrada da corrente elétrica foi na mão esquerda e a saída na panturrilha direita. A saída corresponde a uma área de queimadura de terceiro grau de cerca de 5 centímetros. Tem dor na perna direita, mas a perfusão é boa e o pulso pedioso é normal. Não se detecta alterações de sensibilidade nem de motricidade na perna afetada. Após 8 horas, contudo, a dor na perna aumenta muito e o pé ficou pálido e frio. O pulso pedioso desapareceu. O diagnóstico e a conduta nesse momento são, respectivamente, podem responder. B vem ganhando disparado, ninguém vai dar mais nenhuma opção. Perfeito. Então, a queimadura elétrica, ela é a curto prazo,
ela é mais grave que a queimadura tendo fogo. Lógico que depende de uma série de coisas, inclusive extensão, e se o cara botou o dedo na tomada. O que acontece? Quando a queimadura elétrica, em lesão de pele por si só, ela não te preocupa muito, porque ela passa de um local, ela só faz a queimadura onde você encostou e aonde saiu. Então, você faz um trajeto pelo seu corpo. À medida que ela vai, dependendo da corrente que você tiver, você vai fazendo lesão tecidual. Inclusive, pode fazer ruptura de órgão maciço, como fígado, pulmão e baço. Você pode romper com a energia elétrica. A curto prazo, o problema é quando a corrente passa pelo coração e o paciente faz fibrilação ventricular. É a grande complicação e o cara vem a óbito disso, faz baixo débito, é a principal causa, porque seu coração funciona com descarga elétrica. Então, ele saiu na perna e você olhou aquela perna que estava bem. Posteriormente, aquela perna começou a edemaciar, aumentar a pressão, faz um síndrome de compartimento e o tratamento realmente é fasciotomia, você abrir a fáscia da perna em ambiente cirúrgico, tá? Não é urgência, é diferente da queimadura do tórax, e você faz em ambiente cirúrgico. Próxima questão. As questões corretas em relação ao manejo do queimado. Para o cálculo da reposição volêmica, utilizamos a fórmula de Parkland. Para o cálculo da reposição volêmica, não contabilizamos a porcentagem do corpo com queimadura de primeiro grau. Ao contrário dos outros tipos de trauma, a reposição volêmica inicial deve ser feita com coloide e não cristalóide, devido ao aumento da permeabilidade vascular que ocorre nesses pacientes. Vamos lá? Respostas. Sabem tudo de queimadura esses meninos. Muito bem. Então, vamos com calma. Perfeito. Resposta correta é a letra A. Então, vamos. Alguém já colocou um que eu ia falar. A fórmula de Parkland, eles mudaram de 4 para... o elétrico, na verdade, o elétrico não tem como saber se por porcentagem de área queimada, aquilo que a gente falou, que ele entra num lugar e sai para outro. Então, na verdade, eu, pessoalmente, esse negócio de número que você vai repor, isso é um parâmetro inicial que a gente tem. Então, sobre a letra B, que não contabiliza primeiro grau, porque primeiro grau é queimadura superficial. E a queimadura superficial, apesar de ser uma queimadura, e ela entra na conta da queimadura, ela não dá perda hídrica importante. Então, você não precisa repor. Se eu não preciso repor, ela não entra no cálculo da reposição. Exemplo clássico, você vai lá, ficou no sol, você saiu vermelho igual um camarão, você está com 99%, dependendo do seu biquíni, chega a 100% de área queimada. Mas você não precisa repor. Imagina repor 4 por 4 vezes 100% vezes a porcentagem de área. Você não precisa repor isso. Então, o Parkland clássico é 4 ml por área queimada. Existem várias contas, Brexer de 3 ml, existem várias fórmulas para você repor o volume. O que aconteceu? Por que eles reduziram de 4 para 2? Porque hoje a gente sabe que a hiperidratação é ruim, porque a hiperidratação faz edema. Edema comprime a vascularização, então faz hipofluxo tecidual, piora a acidose e possa até aprofundar a queimadura. Então, a hiperidratação é ruim, mas a hipo também é ruim. O que você tem que guardar é o seguinte: principal parâmetro de uma reidratação adequada, diurese. Então, é um paciente grande queimado, você vai fazer a fórmula que você quiser.
mas você tem que passar sonda vesical. Ah, eu fiz 2 ml por quilo por área queimada. Ele urinou quanto? 0,25 ml quilo hora. É pouco. Então, você vai ter que fazer mais volume nesse paciente. Ah, eu fiz 4 ml no outro paciente, já que esse eu fiz pouco. Mas o 4 ml urinou 0,35. Foi pouco também. Então, você vai fazer mais cristalóide também. A questão 3, está certo o argumento. Ele aumenta a permeabilidade capilar. E é exatamente isso porque você não pode fazer colóide. Esse paciente vai fazer edema, não tem jeito. E se você der colóide, a permeabilidade é tão grande que a proteína passa pelo poro. Então, se você der colóide, você vai jogar proteína para o terceiro espaço, esse terceiro espaço vai puxar líquido e vai piorar o edema. Colóide eu faço a partir de 48 horas. Ok? Entenderam isso? Então guardem isso. Parkland ainda é 4 ml por quilo por porcentagem de área queimada. É quanto vocês têm que repor e é quanto cai na prova. A TLS não é livro didático. Tá? Então, isso que vocês têm que entender isso. Tá? O ATLS é um livro de condutos. Mas não importa. Próxima questão. Para vocês calcularem a porcentagem de área queimada. Vamos lá. Queimadura de segundo e terceiro grau na face ventral do tronco. Esse cara gosta de complicar, né? Então, tronco anterior, quer dizer, tronco é tórax e abdômen. Fase ventral do tronco e membros inferiores. Então, só na frente. Questão infeliz, cara. Então, vamos lá. Essa questão anula numa facilidade fora do comum. Porque você não sabe o que ele está falando. Todo mundo tem que saber a conta. Qual é o membro inferior todo? Quanto é? Um membro inferior. Escreve aí. 18. Outro membro inferior, 18. Face anterior do tronco, face do tórax e do abdômen. Quanto que dá isso? 18. Então, aí ele fala face ventral do tronco, seria 18. Se você interpreta o membro inferior como outra linha, é 18, 18 e 18, que vai dar a letra C. Exatamente. Se você interpreta que a face ventral é do tronco e do membro, aí é a letra A. Então, você anula. Essa frase, ele não quer, entendeu? É muita pegadinha, entre aspas. Então, você tem que adivinhar o que ele quer. Exatamente, ficou confuso. Face ventral do tronco e face ventral dos membros inferiores. Face central do tronco e todo o membro inferior bilateralmente, ou todas as faces dos membros inferiores. Ele tem que ser claro quanto a isso. Você tem que adivinhar o que ele quer. Tá? Então, essa é a questão que a gente anula brincando. Tá? Mas todo mundo acertou. Essa é ótima, hein? Ótimo.
Ótimo. Paciente de 80 quilos, vítima de queimadura devido a incêndio, sem lesão por inalação e com o seguinte comprometimento da área corpórea: 15% de primeiro, 10% de segundo, 15% de terceiro. Qual seria o volume total a ser infundido nas primeiras horas? Então, quando não escreve, é Parkland 4 ml por quilo. Guardem isso, tá? Perfeito. Todo mundo acertou. Conta é fácil. O que vocês têm que saber a partir daqui? Que o primeiro grau ele não entra. Agora, se ele descreve assim, quanto deve ser infundido nas primeiras 8 horas? Perfeito, 4.000. Então, isso aí vocês não podem esquecer no atendimento ao queimado. Você faz uma conta de 24 horas, mas a metade tem que ser infundida nas primeiras 8 horas a contar o momento da queimadura. Esse é o outro detalhe. Então, se ele fala, eu estava fazendo o almoço quando explodiu tudo. Eu olhei no relógio, era meio-dia que eu já ia servir. Ele chegou no hospital às 3 horas da tarde, você já perdeu 3 horas. Então, eu teria que fazer esses 4.000 ml em 5 horas. Isso é um dado importante. Por isso que esse 2 ml, sempre que você fazer menos, é complicado. Perfeito. Vou achar até que vocês leram queimadura, hein? Opa. Não, essa aqui nós já fomos. Não vou nem, eu só respondo para você. Qual é o volume a ser administrado? Tá? Soro cristalóide isotônico, tá? Não sei, não tenho a menor ideia do que é isso aqui. CHAD. Mas é cristalóide isotônico. Essa outra questão clássica, principal parâmetro de uma reidratação adequada, débito urinário. É para vocês não esquecerem disso. Então, não importa a fórmula que vocês forem fazer. Na minha residência era Brexter, 3. Tá? A gente fazia 3 em todo mundo, o cara urinava pouco, você ia lá e fazia mais volume. O importante é que o cara tem que urinar. Tá? Podem responder. Essa eu não vou nem ler, essa é ótima. Perfeito. Todo mundo acertou. Letra D, hipoventilação. Ponto final. Então, vou mudar um pouquinho essa questão. Paciente exibindo queimaduras de face superficial e profunda de 2º grau. Ponto. Eu só falo isso. Tá? Ele tem roquidão, queimadura de fibrisas nasais, tá? Tem aquilo tudo. E ele chega respirando ar ambiente. Você põe o oxímetro de pulso nesse paciente, saturação de 99%. Conduta. Entendeu? Paciente com queimadura de face. Isso, intubação. E por que eu intubo se a saturação está normal? Exatamente, vai edemaciar e você não consegue intubar. Vai ser o que acontece com esse paciente aqui. Demoraram a intubar,
E agora o cara tem 90 quilos, quer dizer, passaria um tubo 9, você vai ter que entubar ele com um tubinho fino, 7,5, 7, às vezes até 6, que ventila mal o paciente. Então, perfeito. De todos os achados clínicos, qual é o principal que fala a favor de queimadura de via aérea superior? Antes da hipoxemia. Muito bem, Aline. Rouquidão, eu fui junto também. Rouquidão. Se o paciente tem rouquidão, que queimou corda vocal. Corda vocal é a entrada da minha traqueia. Então, o paciente chegou, queimadura de face e rouquidão, conduta, intubação precoce. Perfeito. Próxima questão. Paciente tem 49 anos de idade, sofreu acidente provocado por explosão de gás de cozinha, que estava vazando em uma padaria às 4 da manhã. O acidente foi provocado por uma faísca proveniente do interruptor de luz acionado pelo paciente ao entrar na cozinha do estabelecimento. Essa questão é a cara do ENAD. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar pelo SAMU, foi encaminhada ao PS do hospital secundário, mas isso aí é ENAD. O paciente apresentava superfície de área queimada de 70%, um peso corpóreo estimado de 70 quilos, pela avaliação da equipe médica pré-hospitalar. Ele não fala, né? Primeiro, segundo, terceiro, não importa. A intubação orotraqueal foi realizada antes de remover o paciente. Também foi realizada uma punção venosa periférica no membro inferior no local do acidente. Na admissão hospitalar, 1 hora após o trauma, o paciente foi reexaminado e não foi encontrado alterações que indicassem trauma encefálico, torácico, abdominal ou fratura dos membros. Ao exame físico foi indicado realização do raio-x conforme a TLS. Olha que interessante, falou que queimadura e o atendimento está perfeito, igual a TLS, mano. Porém, antes de remover o paciente para o raio-x, a equipe realizou uma dissecção de veia safena no tornozelo esquerdo, local sem queimadura, exame físico. Então, vocês viram, ó, usaram a veia safena, a veia periférica, e falaram que não tinha queimadura. Aí, se não tiver, só tivesse área com queimadura, não contraindica você funcionar e dissecar uma área de queimadura. Após 1 hora, devido à gravidade do caso, o hospital foi acionado para receber o paciente. A transferência para esse hospital demorou cerca de 6 horas. Responde as seguintes questões. O paciente pesava 70 quilos. Qual o valor da hidratação que deve ser administrada nas primeiras 8 horas? Qual o fluido que deve ser utilizado? Ótimo. Já fizeram as contas aí na calculadora? Qual a eficácia dessa hidratação deve ser avaliada pela equipe. Olha só, tudo que a gente fala. Em relação ao acesso venoso no paciente grande queimado, a conduta foi totalmente correta? Justifique sua resposta. O paciente foi entubado no local do trauma e, consequentemente, sedado. Qual a melhor forma de afastar um TCE associado? Então, vamos lá, cada uma delas. Tá? Então, já deu o quê? 21 mil? 21, deu 21 litros isso aí pelo Parkland? Foi? Então tá bom. 10.500 é a metade nas primeiras 8 horas. Perfeito. Tá? Sendo que ele não perguntou, mas a gente já perdeu 8 horas a contar a hora e o volume é feito hoje com Ringer lactato. Perfeito. Cristalóide Ringer. Todo mundo acertou. Mais uma vez, como a eficácia dessa hidratação deve ser avaliada? Diurese. Prova que ele quer diurese superior, que a da Dayan colocou diurese maior que 0,5, muito bem, ganhou um sorrisinho, aquele bonequinho com um sorrisinho do lado. Perfeito, diurese é a resposta. Agora eu quero ver. C, responda.
Em relação ao acesso venoso do paciente grande coronariano, a conduta foi totalmente correta? Justifique. Porque devia estar funcionando em área de queimadura. Por que trocou o periférico? Não entendi. Por isso que ele está a frase aqui, totalmente correta. Ele está te perguntando, ele quer saber o que você achou. Se você acha que não pode funcionar em área de queimadura, mas ele pode ter dissecado essa safena só por segurança. Não, vou dissecar uma safena, agora vou lá, funciono a safena e faço o volume, mas não tira a periférica, não precisa tirar a periférica. E depois você arruma outro acesso. Então, a resposta ali, a conduta foi totalmente correta? A resposta é exatamente o que você acabou de ver. Não há necessidade de punção da safena. Você pode até fazer por motivo de segurança, sabendo que é uma veia que aumenta a probabilidade de trombose venosa profunda, principalmente em paciente queimado, que tem aumento da viscosidade sanguínea. Então, você passa, lembra? Tríade de Virchow, estase, hiperviscosidade e a lesão endotelial. Você está passando um catéter ali dentro, então você aumenta a chance. Então, a princípio, não havia necessidade, porque a área de queimadura não contraindica o acesso. Foi feito por segurança. Perfeito. E como é que eu descarto o TCE? Agora que eu quero ver. Ah, mas não é isso que eles querem, não. Você pode até colocar essa da tomografia, lógico que é um exame. Mas, às vezes, o achado da tomografia é mais tardio. Tanto é que no cara com suspeita de TCE, você faz na admissão, mas tem que refazer com 48 a 72 horas. Então, trauma, atendimento inicial é exame físico. O que eu tenho no exame físico? Reflexo, ele está sedado. O cara sedou e botou no tubo, ele está anestesiado. Então, reflexo. Pupila, pupila é morno, mas ele está anestesiado. Você pode fazer dilatação bilateral. O que eu tenho que olhar? Está perto da papila. Opa, alguém acertou aí. Mas se ele abrir todo, ele pode estar isocórico que abriu todo. Na verdade, a midríase é do lado da lesão. Na hora que você anestesiou, ele vai fazer midríase do outro lado. Tá? Edema de papila. Perfeito, fundo de olho. Olha lá e vê se tem edema de papila. É o grande exame. Perfeito, perfeito. Agora vocês acertaram. Muito bom, muito bem. Doutor Nilson está orgulhoso de vocês hoje. Próxima. Pode repetir a C? Vamos lá. Ih, o que eu arrumei aqui? Está acabando. Em relação ao acesso venoso do paciente grande queimado, a conduta foi totalmente correta? Na verdade, ela não foi totalmente correta, porque não havia necessidade formal de eu pegar um acesso mais calibroso no membro inferior, a não ser que ela tivesse muito hipovolêmica. O paciente já tinha acesso venoso periférico. Apesar do acesso venoso periférico ser em área de queimadura, não há contraindicação desse acesso, não aumenta a probabilidade de infecção. E o acesso venoso no membro inferior aumenta a chance, a probabilidade de trombose venosa profunda. Então, você faz ela no atendimento imediato, depois você tira. É igual intraósseo em criança. Você faz no atendimento inicial a trauma, depois você tira.
Por isso que não há uma indicação formal. Ele já estava com acesso, então não precisava ter feito essa dissecção. Ah, mas ele está com 2 acessos, área de queimadura, não foi feito aqui, foi o de fora, eu estou com medo de perder. Aí ele foi lá e puncionou a safena. Aí ele punciona a safena, faz o volume e vai procurando outro vaso periférico no membro superior. Ok? Respondido? Finalmente, essa última pergunta de hoje, a 20ª pergunta. Que a gente ia levar mais tempo, vocês estão ficando bom nisso. Vítima foi internada em unidade, aquela queimadura. Ó. Após a avaliação da equipe, a porcentagem de área queimada seguindo a tabela, isso é a regra dos nomes, tá? Ou porcentagem de área queimada, o Lund Brown, foi de 42,75. Até esse momento, o volume total de líquido infundido foi de 7 litros. Responde as seguintes questões. E acho que a gente não consegue, né? Qual o valor da hidratação deve ser nesse paciente nas primeiras 24 horas após o tal? É aquele lá do 10.500. Vamos voltar aqui. É esse aqui mesmo, né? Vocês já tinham feito a conta. Nas primeiras 8 horas, nas 24 horas é 21, vocês já falaram. O que acontece? O que eles mudaram aqui? O que ele quer dizer com isso? Que quando o paciente é queimado, você avalia o seu paciente queimado e em 24, 48 horas, 24 melhor, você vai rever sua queimadura. Porque quando eu queimo, eu tenho uma área central, que é a área que vai ter coagulação, que é a área verdadeira. Eu tenho uma área periférica, que é só hiperemia. E eu tenho uma área limítrofe. Essa área limítrofe, ela pode evoluir e aprofundar a lesão, por fazer coagulação, ou ela pode melhorar e regredir. Normalmente, ela regride. Então, a meu segundo parecer, às vezes, ele é melhor do que o primeiro. Tá? Então, o paciente aqui, só se fazer a conta aí no calculador, 75 vezes 4 vai dar 300, vezes o 42,75. É a conta que você tem que fazer, é quanto que a gente vai repor nas 24 horas. Tá? Descreva a hidratação ideal administrada, no caso, após 6 horas do trauma. Você vai pegar nas 8 horas, vai fazer 1/3. Aí você vai fazer a conta, regrinha de 3. Em 8 horas eu ia fazer 1/3, em 6 horas eu vou fazer X. Lembrando que ele levou 1 hora até chegar lá, você tem que fazer esse descontozinho. Esse eu quero que você responda, então. C. 3 complicações. Respondam a C para mim. Nada? Vamos, gente. Quais as principais complicações esperadas se o paciente não receber a hidratação adequada nas primeiras 24 horas? 3. IRA já está lá. Hiponatremia, não. Acidose metabólica, choque. Tá. Vamos mais. Acidose metabólica, perfeito. Tá? Tem que ter acidose metabólica. Insuficiência renal aguda, óbvio. O que mais? Choque. Tá. E qual é a tríade da morte, Dayane?
Isso, perfeito. Pode escrever. Acidose, coagulopatia e hipotermia. Perfeito, perfeito. Tá? Mas, lógico, intenção. Tá ótimo, perfeito. Agora é o contrário. Eu hiperidratei esse paciente. 3 complicações. Edema agudo, perfeito. Síndrome de compartimento, perfeito. O que mais? Acidose hiperclorêmica pode fazer com Ringer, se você quiser muito, perfeito. É mais clássico do soro fisiológico, mas pode até colocar, pode sim. Mais? Tem mais não? Mais questão, mais. Está acabando, gente, a última. Hipertensão intraabdominal. Anasarca, tá? Você está hiperidratando, então pode fazer derrame perical. Olha quanta coisa que ele pode fazer. Tá? Aprofundar a área da queimadura por compressão da microvascularização. Aumenta a possibilidade de infecção. Olha como é que é complicado. Por isso que eles diminuíram. Então, isso aí vocês têm que carregar também. Todo mundo fala em hidratação restritiva, diminuir volume. Realmente, a hipervolemia tem um efeito deletério importante, mas a hipovolemia continua ruim. Então, hoje, na verdade, é mais difícil. Você tem que tentar deixar o seu paciente o mais próximo da normovolemia possível. Tá ok? E terminamos nosso... Hoje nós já terminamos de novo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, então, vamos falar sobre pré e pós e infecção. Fundamentos, grandes temas. Achei vocês aqui. Vamos à presença? Tchau para vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. Até semana que vem. Um abraço.